Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os nossos destaques desta semana. Aprígio nega reivindicações da GCM. Corporação entra em greve branca. Roubos disparam em Taboão, com Michele Santana como secretária de Segurança. Barraco entre dois vereadores em pleno gabinete do prefeito Aprígio. Tribunal de Contas faz fiscalização in loco e constata várias áreas com abandono na gestão Aprígio. Ministério Público pede informações sobre gastos na Marcha para Jesus. Professores reprovam discurso de ódio de Aprígio no 7 de setembro e cobram um novo plano de carreira. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos para os nossos destaques da semana. Começando agora comigo mesmo. Aprígio nega reivindicações da GCM. Corporação entra em greve branca. Na quinta-feira passada, dia 14, Adilson Oliveira, a GCM tentou fazer uma paralisação, parte da GCM foi até o pátio da prefeitura tentando uma reunião com o prefeito Aprígio. Essa reunião foi feita entre Mário de Freitas, o secretário de governo, Aprígio, e a secretária Michele. No entanto, as reivindicações da GCM, como sexta parte, quinquênio, concurso interno, não foram concedidas, foram negadas a essa parte, parte da GCM, uma comissão que ali estavam reunidas. Esses direitos que a corporação vem solicitando há muitos anos, a Adilson Oliveira, não foram concedidos. Segundo alguns GCMs, o secretário Mário de Freitas, abre aspas, e a Michele, secretária de Segurança Pública, saíram dando risada da reunião, segundo a comissão. E nada, a GCM saiu sem nenhuma proposta, uma proposta com um tempo para se analisar, saíram sem nada. Saíram de mãos abanando. Saíram de mãos abanando da reunião e com o sorriso do secretário Mário de Freitas e a secretária Michele. No entanto, Adilson Oliveira, a GCM propôs, porque eu vou te dizer, são 260 guardas municipais. Segundo alguma comissão, 30 estão alinhados com o governo, mas 230 desses guardas municipais não estão, não. Eles estão totalmente decepcionados com o governo, e implantaram a greve branca. Adilson Oliveira, para quem não sabe, você que nos assiste, o que é uma greve branca, Adilson Oliveira? É uma greve que tira o pé, né? Tira o pé, vamos fazer o que dá para fazer, se não der, também não vamos deixar cair mais nenhum pingo de suor. Exatamente isso. Viaturas a 10 por hora, os guardas municipais a 10 por hora, essa é a chamada greve branca. Estão trabalhando, mas em ritmo desacelerado. Quer saber mais? Sabe por que também uma das problemas da GCM, Adilson Oliveira? Veja você como está a sede da GCM. Veja aí as fotos. Você está vendo aí as condições que a sede da GCM se encontra. Olha só, Adilson Oliveira, como está a sede da GCM. Reivindicações, nada. Também como a sede nessas circunstâncias, e a GCM jogada às traças, Adilson Oliveira. Isso aí é assédio, né? Isso é um muquifo. Isso aí não é um local. Isso aí é um local insalubre
para qualquer pessoa ficar lá dentro. Principalmente o servidor, que tem que estar todo santo dia lá, né, para fazer o seu trabalho. Então isso é uma vergonha, isso é um desrespeito, mais um ato de desrespeito do prefeito Aprígio com o servidor municipal e agora com os GCMs. Adilson Oliveira, e se fosse isso, já é muito e tem mais. A gente sempre fala em base, né? Base, ali, que foi inaugurada ali no Pirajussara, foi uma base inaugurada com pompas, né? Nossa, foram lá vereadores, mais uma base, foguetórios, placas de LED, e olha lá, mas Adilson Oliveira, veja só também aí a situação que a base está sem ninguém. Um morador passou lá e fez um teste durante 3 dias, Adilson Oliveira, e não encontrou ninguém na base. Você viu aí esta foto enviada por um nosso telespectador, dizendo o seguinte: cadê o guarda? Cadê os guardas que estão aqui, Adilson Oliveira? Uma base para inglês ver, né? Só o prédio lá, só o puxadinho, né? 2 cômodos, sem nenhum agente para dar segurança para a população, especialmente para os comerciantes. Ali é uma área de concentração de lojas, ali na estrada Quisaimon, quase na divisa com o Embu das Artes. Marta, eu vou fazer um apanhado de tudo que você está apresentando. Por exemplo, eu também conversei com o GCM e, inicialmente, eu tratei sobre essas reivindicações que os GCMs foram apresentar ao governo Aprígio. Vale lembrar que, em maio, o prefeito se reuniu, né, com os GCMs lá no pátio da prefeitura e disse que ia, né, conversar, dialogar, deu até um prazo para atender as reivindicações. Mas muito bem, aí eu procurei o GCM, ele de cara já disse assim, eu perguntei se as reivindicações eles tinham sido atendidas. Ele de cara disse assim, infelizmente não nos ajudaram. Essa foi a expressão do GCM. Eles pediam quinquênio e 6ª parte e principalmente a progressão de carreira, né? Para que os guardas que já estão com um certo tempo na corporação pudessem galgar de posto. Então isso não teve conversa. E o GCM diz assim, alegaram que a prefeitura não tem dinheiro, Marcos. Não tem dinheiro. E aí o guarda complementou, mas só na nossa secretaria, a Secretaria de Segurança, temos 4 secretários. Então como é que não tem dinheiro? Então vamos falar quem são os secretários, né? A Michele Santana, a secretária, o secretário adjunto, que é o policial militar aposentado, o Paulo Sérgio da Silva, e aí tem a secretária, que também virou adjunta, secretária executiva ou subsecretária, melhor dizendo, a Márcia Garcia, e agora um outro secretário que surgiu aí, um tal de Matheus. Foi assim como o guarda se referiu a esse novo secretário. É Matheus. Aí eu fui procurar no portal da transparência, só consta o primeiro nome dele lá. Olha só, que transparência é essa? Aí eu fui procurar junto a uma fonte do Roda de Fogo na secretaria e o sobrenome dele é Carrasqueira. Carrasqueira. Então, Matheus Carrasqueira. 4 secretários de segurança e não tem dinheiro para atender as reivindicações dos guardas. E uma das coisas que também um GCM me colocou foi o seguinte, que o Mário fez, às vezes, o seguinte, mas o que vocês estão querendo vai ter mais chefe do que índio, né? Então, com 4 chefes da GCM, 4 secretários para a GCM, é demais. Esse Mário de Freitas é um fofão, né? Olha, abre aspas, a comissão disse que ele saiu sorrindo desta reunião. Então é uma afronta à categoria, a todos os GCMs aí. Mas
Última pergunta, então, sobre esse destaque, Adilson Oliveira. A prefeitura não concede as reivindicações, a GCM sofre, ela faz greve branca, sobra em quem? Sobra para a população, né? Que está sofrendo com o problema de assaltos, correndo solto, a bandidagem, fazendo o que bem entende. E aí, com relação a essa questão da base, Márcio, só para completar, eu perguntei também para esse GCM sobre essa base que estava fechada, sem nenhum agente dentro. Ele me respondeu o seguinte: olha só o grau de gravidade nessa pasta. Nunca colocaram um guarda lá. Lembrando que a base foi inaugurada com pompas, como o Márcio disse, em fevereiro deste ano, no aniversário da cidade. Então, de fevereiro até setembro, já são 7 meses. Só enfeite. O GCM disse: nunca colocaram guarda lá. A maioria das bases não tem o mínimo de condições. Aí eu perguntei: mas a base no Pirajussara é nova, essa a que me referi. Ele falou assim: acontece que não tem guardas escalados na base do Pirajussara em nenhum horário. Então, quando você passar lá e ver guardas lá, eles só dão uma passadinha lá, fazem um pit stop e ficam por pouco tempo e já se retiram, né? E aí, ele até comenta aqui, só para finalizar, ele comenta inclusive sobre a base de carreta, aquela da carreta no Largo do Taboão. Ele falou que até recentemente a base de carreta no centro entrou em curto recentemente. Então, essas são as condições de trabalho dos valorosos guardas municipais, desrespeitados ao extremo pelo prefeito Aprígio. E só para completar, um internauta nosso, um telespectador do Roda de Pouco, disse o seguinte: nós estamos cobrando a segurança é por conta do Estado, nós estamos, né? Sim, claro, a segurança é por conta do Estado. Nós estamos dizendo a questão da GCM, que é um braço direito da população, tá bom? É um braço direito nosso, porque se não fosse a GCM, meu camarada, imagina a situação de Taboão da Serra. Vamos para o nosso próximo destaque, então, com a Adilson Oliveira. O meu primeiro destaque é que professores reprovam discurso de ódio de Aprígio no 7 de setembro e cobram novo plano de carreira. O discurso do prefeito Aprígio no desfile de 7 de setembro continua repercutindo e muito mal. Aquele discurso, Márcio, que a gente mostrou aqui na semana passada, em que o Aprígio aproveitou o desfile cívico e fez ataques ao ex-prefeito Fernando Fernandes e à deputada estadual Analice Fernandes. Veja como foi a baixaria. Capacidade para ganhar em outro lugar para trabalhar. Vocês são preguiçosos mesmo, vocês são bandidos, sim. Então por isso que bandido defende bandido. Mas gente, eu não queria chegar a esse nível, mas quando a gente vê. Muito bem, aí foi o discurso do Aprígio no 7 de setembro, e aí eu procurei uma professora, ela se referiu logo, porque eu perguntei o que ela tinha achado do desfile de 7 de setembro, eu nem me referi ao discurso do prefeito. E ela já tocou nessa questão do próprio pronunciamento de Aprígio. Ela disse: foi
o discurso foi desnecessário. Toda vez que o prefeito tem oportunidade de discursar, só fala no antigo prefeito. E aí ela disse que o discurso criou um desconforto entre os profissionais de educação. Ela disse, sempre cria desconforto, porque o discurso dele é sempre de ataque e nunca lembra que a gente está no aguardo do que ele nos prometeu. Inclusive, nosso novo plano de carreira está parado no jurídico desde junho e ainda falta chegar na Câmara para votação e ele diz que não sabe de nada. Então, para você ver, né, esse é a postura do prefeito, em vez de tratar das demandas, das reivindicações da categoria, fica gastando tempo, energia, atacando os opositores. Inclusive, a deputada Analice Fernandes fez um vídeo respondendo a este pronunciamento do Aprígio. Veja. Neste 7 de setembro, em Taboão da Serra, durante o desfile cívico, o Aprígio, prefeito da cidade, usou o palanque oficial para um discurso de ódio. Esse sim, somos chame a polícia para esse ladrão! Chame a polícia para esse ladrão! Isso são sem vergonha! Como uma pessoa que se diz cristã pode desejar que seus adversários morram secos? Isso a gente não deseja para ninguém. Desrespeitou não só a mim, a minha equipe de trabalho, o Fernando, mas toda a população que foi até a Avenida Fernando Fernandes para assistir ao desfile. Vocês não têm capacidade para ganhar em outro lugar para trabalhar. Vocês são preguiçosos mesmo. Vocês são bandidos, sim. Então, por isso, que bandido na vida do bandido. Constrangimento geral, despreparo e desrespeito. Infelizmente, as famílias que foram celebrar o 7 de setembro e prestigiar seus filhos foram obrigadas a ouvir mentiras e palavras de puro ódio. Muito bem. Márcio Cancian, o Aprígio, em vez de se preocupar em valorizar os profissionais de educação, inclusive as crianças que estavam desfilando, fica perdendo tempo com coisa que não vale a pena. O Aprígio tem um problema com o microfone. Toda vez que lhe é dado, concedido, e tem algum público, o microfone faz muito mal à saúde política do Aprígio. Assim foi na inauguração, uma inauguração que ele disse que os equipamentos estão todos quebrados, estão tudo, né? E o microfone na mão dele faz muito mal. Nessa especificamente, do 7 de setembro, então, nem se fala. Discurso desastroso, fora de hora. O microfone, algumas pessoas na frente dele, parece um perigo para a saúde política, que ele não tem a mínima noção do que fala e causa esse tipo de constrangimento aos nossos educadores. Só para complementar, a professora diz que, além desse episódio da fala infeliz do Aprígio, as crianças não tiveram água para beber, né? Porém gastaram um absurdo com aquelas bandeiras ridículas que distribuíram a rodo em caixas e mais caixas. Você sabe que outra coisa que passou batido, Adilson Oliveira, que nós devíamos perguntar? Dois telões de LED. Aqueles 2 telões de LED desnecessários, gastos desnecessários. Nossa, em torno de 20 mil reais. Olha, gastos desnecessários. E com propagandas do governo, em pleno distrito 7 de setembro. Desnecessário, fora de hora. Gasto assim, não sei se foi jogado no lixo ou jogado no bolso de alguém, não sei, fica a dúvida. Os salões de LED no palco. Inclusive tem um que as pessoas não viam o palco, não viam o desfile, porque o telão ficou bem em frente. Olha, senhor Landiva, o senhor
O senhor precisava explicar um pouquinho mais esses telões de LED aí, que seus valores estão... Tem umas curiosidades aí. Muito bem. Márcio Cancino. Nosso próximo destaque, então, é um barraco entre dois vereadores em pleno gabinete do prefeito Adilson Oliveira. Nessa última segunda-feira, o prefeito reúne-se com todos os seus vereadores, apoiadores, segunda-feira. Então, mas nessa segunda-feira, o bicho pegou entre Sandro Aires e o vereador Bodinho, Alexandre Bodinho. O pau comeu, entre aspas, né? Entre aspas, uma briga ali entre os dois, um barraco feio em pleno gabinete, né? Nessa segunda. O bicho pegou, o pau comeu. Adilson Oliveira, sabe qual foi o motivo? Deve ser daqueles motivos bem vergonhosos, né? Uma faixa. Uma faixa. Dois protagonizaram umas cenas ridículas, esses dois vereadores, em pleno gabinete, em reunião, o que me disseram foi o seguinte: sabe que quando vão as vias de fato, mas chegou um pouquinho mais acima, assim, sabe? Não foram nas vias de fato, um pouquinho acima, eu não sei explicar novamente, mas eu fui pedir a opinião. Olha, o que você achou? Outros vereadores que estavam lá. Vereador, o que você acha então dessas atitudes dos dois vereadores? Aí ele falou assim: deveria ser assim, né? Coisa de criança, mas tira criança. Ele disse assim, abre aspas, coisas de vereador. Adilson Oliveira, a que nível nós estamos, os nossos representantes na Câmara Municipal? Realmente, se fosse falar a nível de criança, estariam ofendendo as crianças, né? É um nível, as crianças estão no nível de maturidade muito acima desses dois vereadores, né? Eles não têm o mínimo de compostura do cargo e da representatividade que eles deveriam ter. Eles são representantes da população. Deveriam estar discutindo, por exemplo, a questão da guarda, né? As demandas da GCM, mudar, colocar ordem. Não nesse pardieiro que transformaram a sede da corporação. Quem é que trabalha nisso? Né? A pessoa que é até doente, né? É barata, é tudo jogado, revirado, como você viu aí. E isso os vereadores não estão nem aí para discutir, ficam discutindo, disputando faixa pendurada em poste na rua. Pelo amor, me faça-me um favor, né? E o vereador Sandro Aires, Adilson Oliveira, nós vamos com um pedacinho para você da novela, né? A novela com Alain Mohamed. Não vou fazer um resumo, como você já vem acompanhando aqui na ordem. Então, nessa última, eles tiveram um encontro de secretários na sexta-feira. O Aprígio reuniu todos os secretários na sexta-feira. Então, o Sandro, aí eu perguntei ao vereador, ele disse o seguinte: eu falei, Sandro, como é que está? O secretário ainda não retirou a ação, vai colocar outra criminal, e vocês conversaram, como é que está a situação? Ele disse o seguinte, abre aspas, Sandro Aires, nós conversamos e vamos tentar resolver a situação. Eu falei, então a novela continua, mais capítulos podem vir, porque o secretário até agora oficialmente não retirou. Inclusive a nós ele negou que tivesse retirado, né? Ou que iria retirar. Porque o Aprígio teria prometido ao Sandro que conversaria com o Alain Mohamed para ele retirar o processo. A nós, ao Verbo Online e ao Jornal Atual, Alain Mohamed negou que vai retirar o processo. E aí tem esse novo capítulo. Novo capítulo que até agora está prevalecendo o que você acabou de comentar. Tá? Então, a gente apurou também que agora não é mais... O Aprígio resolveu, como sempre, tirar o seu cavalinho da chuva e colocou aí o Wagner Stein Júnior para resolver esse problema. No entanto, até agora o Sandrinho está tirando o pé do acelerador com relação a querer bater mais o secretário, tirou o pé do acelerador, está dando uma em tribuna, inclusive ele deu uma retroagida,
mas a novela vai continuar. Quero ver, Sandro Aires, se você tem palavra, se é um vereador de palavra, porque o secretário Alan Mohamed tem palavra. Foi nos dado que ele não ia retirar. Então, até o momento, até hoje, nós não temos informações que Alan Mohamed retirou. Então a palavra dele está valendo. O que não está ainda é a palavra do vereador Sandro Aires, que por causa de uma faixa fez um barraco e está tomando 2 processos nas costas. E agora, para o final dessa novela, vamos acompanhar para levar para você. Adilson Oliveira, entra aí com o seu próximo destaque. Tribunal de Contas faz fiscalização in loco e constata abandono em várias áreas da administração no governo Aprígio. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acabou de divulgar um relatório de fiscalização. Os peritos do tribunal, do TCE, estiveram in loco, presencialmente, em alguns equipamentos da prefeitura e constataram uma série de irregularidades nas áreas, por exemplo, na educação, com relação à merenda, na área da saúde, obras paradas e muito mais. É aquilo, a rigor, o que a gente já vem trazendo aqui no Roda de Fogo, as denúncias que a gente já vem apresentando. São constatações do abandono da administração pública em várias pastas. Também problemas na coleta de lixo, merenda, como eu disse, e também na saúde. O relatório faz parte das contas de 2022. Depois vai ter um relatório final do que foi já fiscalizado. Eu chamo a atenção em relação à questão da merenda. Foram fiscalizadas 3 escolas. A fiscalização, Márcio, e você que nos acompanha, a fiscalização é feita por amostragem. Os técnicos vão em algumas repartições municipais e lá verificam como está o funcionamento dos serviços. Por exemplo, na questão das escolas, fiscalizaram os técnicos, os conselheiros do tribunal, os fiscais do tribunal, fiscalizaram a Escola Machado de Assis, Esther Cordeiro e Maria Alice Guion. E os problemas foram os mesmos. Por exemplo, na questão da merenda. Merenda que passou a ser privatizada. Um contrato de mais de 30 milhões de reais, um gasto a mais, porque as merendeiras continuam no quadro de funcionários da prefeitura. Então, do item 14 ao 21, no relatório aqui, em relação à educação. Por exemplo, ventiladores quebrados nas salas de aula inspecionadas. Não há auto de vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade nas unidades escolares visitadas. A unidade escolar não possui extintores de incêndio. O cardápio do dia não estava fixado em local visível. As merendeiras não estavam adequadamente vestidas. Não há separação de amostras para o controle de merenda fornecida. Isso, aliás, é um sinal daquilo que também nós já temos divulgado aqui no Roda de Fogo, é de uma merenda de baixa qualidade, de baixo teor nutritivo, com quase nenhuma mistura, pedaços de omelete, de beterraba, aquilo que a gente já tem divulgado. O relatório é extenso de fiscalização, o relatório de fiscalização é extenso, tem 65 páginas, e eu quero chamar a atenção também em relação às obras paradas. Também há um capítulo chamando a atenção para essa questão das obras paradas. Eu vou só chegar aqui no capítulo, Aqui está. Obras paralisadas. Tendo em vista informações fornecidas pela origem, ou seja, pela prefeitura, e as verificações efetuadas no período,
de fiscalização, constatamos as seguintes obras paralisadas no município. Construção do prédio que abrigará o SER. Construção do parque temático do Parque das Hortênsias. Reforma e ampliação do Centro de Referência da Saúde da Mulher. Construção da UBS Parque Laguna, né? E aí eles colocam assim, acerca das obras listadas acima e que estão sendo objeto de acompanhamento por este tribunal. Eles falam que as obras estão abandonadas há mais de 3 anos. Márcio Cancelo. E também tem um item, bom, eu vou explicar direitinho para você, telespectador. 2021, o Aprígio teve que trabalhar com orçamento realizado pelo governo Fernando Fernandes. 2020 foi elaborado o orçamento que deve ser cumprido em 2021. O orçamento, no entanto, do governo Fernando Fernandes. Pomposamente, o Aprígio divulgou que as suas contas foram aprovadas 2021. Muito bem, mediante o orçamento, teve que cumprir o orçamento elaborado pelo governo Fernando Fernandes. 2022, pasmem, começou a lambança, Dilson Oliveira. A lambança começou em 2022. Como você já citou, tem aí também, a Aprígio deixou de cumprir obrigatoriamente 25% do orçamento, ele não aplicou o total na educação. O Fundeb também foi usado de forma irregular. Problemas do Fundeb, problemas nos 25% que ele não utilizou. Dilson Oliveira, prepare-se, escreve aí que eu estou falando. 2022 vai ser um inferno astral para o prefeito Aprígio de tanta lambança que ele aprontou. Sem falar das obras paradas, né? Imagina agora, vai ser inaugurado, inclusive estão divulgando um evento ali na nova área da prefeitura, da futura sede da prefeitura, evento no dia 30 de setembro, os 1000 dias de governo Aprígio, né? Como se tivesse muita coisa para apresentar, né? E logo em frente está lá a obra parada da ampliação do Centro de Especialidades Médicas. Né? Um belo cartão de visita que vai demonstrar, né? Vai servir como um cartão de visita de um governo da destruição. E agora, rapidinho, sabe por que essa obra está falando? A gente já falou várias vezes, né? Por causa do teto. Ali, né? O teto, segundo o que está no contrato, é um teto de telhado. O Aprígio quer que seja de laje. O consultor disse que não, eu vou cumprir o contrato. E aí deu. O Aprígio, há 3 anos essa obra parada por causa disso. Tá certo? E aquele cartão de visita é demais, olha. É muito legal mesmo, cartão de visita, assim, bem em frente. Isso é demais. Isso demais. É uma gestão, né, organizada e preparada. Né? Preparada demais. Muito. Olha, 2022, escreva aí, Adilson Oliveira, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aprígio tem mais lambança do que outra coisa. Vai ser uma festa 2022. Você vai ouvir falar disso. Márcio Cancelo. Nosso próximo destaque, então, Ministério Público pede informações sobre os gastos da Marcha para Jesus. O munícipe entrou com a denúncia no Ministério Público, dizendo o seguinte: no portal da Transparência, Dilson Oliveira, só foram divulgados gastos com a Renascer Price de R$110 mil. No entanto, o munícipe desconfiou, dizendo o seguinte: não, só 2 caminhões de som, relógio instalado ali, que o Aprígio também prometeu 5, só tem 1 para somar as lambanças do Aprígio que ele promete, mas não cumpre até agora, prometeu mais 4, não cumpriu até agora, e também carros de som e o palco a nível de Roberto Carlos, né? O município entrou
do Ministério Público, Adilson Oliveira, e o Ministério Público, o MP, se manifestou. Ele mandou que o secretário Wagner Stein Júnior se manifestasse e enviasse ao Ministério Público todos os gastos reais da marcha para Jesus, Adilson Oliveira. Porque o que foi divulgado no Diário Oficial do município foi só esse gasto de R$110 mil Pra banda. que foi só para os artistas ligados à Igreja Renascer que se apresentaram ou se apresentariam no evento, não é? E as outras coisas que a gente viu lá? Caminhão de som, né? Trio elétrico. Havia pelo menos 3 caminhões, pelos relatos de alguns participantes ouvidos pelo Roda de Fogo. Palco, né? Com aquela dimensão toda. Que maravilha! Né? Quantas crianças comem essa merenda ridícula? O banquete estava ali à disposição do bispo e da bispa, um banquete ali também razoável, farto, né? E agora o Ministério Público mandou lá pro Wagner Stein Júnior. Seu Wagner Stein Júnior, aqui ó, uma relaçãozinha, nos apresenta aí o que a real. Vamos ver, depois de volta, o que o Wagner Stein Júnior está devolvendo aí para a Justiça. E para você que sabe, essa Renascer, ela faz um trabalho em todas as prefeituras. Ela vai lá vender o peixe dela e só compra quem quer. Quem quer, né? Quem, né? Torno de R$500 mil, mais ou menos é um número que estão dizendo aí. Foram pessoas ligados à igreja. Tudo para favorecer. O deputado Eduardo Nóbrega, o Aprígio gastou todo esse dinheiro, que segundo o que dizem, para benefício do deputado estadual Eduardo Nóbrega. E aí aconteceu de tudo, né? Até a bispa político ganhou pela segunda vez o título de cidadã. Taquanense já tinha recebido 12 anos atrás. E foi uma festa. Agora vai ter que prestar contas para o Ministério Público, porque tá lá, hein? O município foi lá e disse o seguinte: eu quero saber o dinheiro que estava aqui, Adilson Oliveira. Próximo destaque é com você. Voltemos a falar de segurança. Na sessão da semana passada, a secretária Michele Santana fez um discurso em que ela falava, dando a entender que é uma dificuldade estar à frente da pasta como a de segurança, né? E até se queixou de críticas, cobrou respeito, dizendo que ela é mulher e que ela merece respeito, que ela gosta de ser respeitada. Eu quero dizer que, como gestora da pasta, tento dar o meu melhor. Estamos trabalhando por Tabuão, sim, fazendo operações em todos os bairros, né? A gente se esforça muito, senhor Egídio, a todos os vereadores, né, em combater a criminalidade. Não é fácil, mas unidos com a população, indicando, com os registros dos boletins, com um trabalho também de causa, né? Porque quando a gente atua, senhor Egídio, na causa de um crime, ele já aconteceu, né? Ele já aconteceu, já perpetuou, mas a gente precisa saber por que aconteceu aquele crime. Tem tantas causas sociais, tem causas por causa de valores, tem muitos motivos, né? É difícil, a pasta é difícil, porque segurança pública é um tema sensível, dona Luzia, mas a gente enfrenta, né? E a gente vai enfrentar mais críticas do que elogios, e a gente está à disposição da população. A Guarda Municipal só tem a agradecer, homens divinos. 7 de setembro deram um show, abriram o nosso 7 de setembro com muita emoção, e o que mostra que aqui à frente da pasta, uma mulher representando o senhor Aprígio, né, que me convidou para esse cargo, que não é fácil, senhor Moacir, né? A gente dá a cara para bater e enfrentar o problema, né? Como a gente recebe, sim, ajuda dos vereadores, né? A vereadora Érica e todos aqui, sempre que precisam, da Luzia, todos, Anderson, sempre nos cobra, né? E a gente tenta atender da maneira que a gente pode.
Mas eu estou à disposição, quero agradecer também à imprensa, que ontem eu fiquei parcialmente naquele evento, mas agradeço a todos vocês pelo respeito comigo, porque aqui é uma gestora pública, mas vocês estão falando com uma mulher, com uma mãe, e respeito é bom e eu gosto, né? Então, o que eu quero para mim, eu quero para os outros, e que eu quero para a população também, respeito, e quero que tenha paz no município, né, para que todo esse ambiente seja discutido com cidadania, com democracia, né, e respeito às mulheres. Nós merecemos respeito, dona Luzia. A gente não entendeu muito bem a quem ela mandou o recado. O que a gente sabe, secretário, é que as pessoas estão amedrontadas nas ruas. Os moradores de Taboão da Serra estão apavorados, sendo vítimas quase diariamente de assaltos. E aí a senhora vai à Câmara, e aí a senhora só vai ouvir esses discursos bonitos, como se tudo tivesse as mil maravilhas. Eu lembro que até teve uma audiência sobre segurança, uma única audiência. Nós estamos já no mês de setembro, é como se segurança estivesse tudo bem, né? Taboão da Serra fosse o paraíso da tranquilidade, não é? Só foi feita uma audiência e por conta daquele apelo também da sociedade, das famílias, sobre aquela ameaça de ataque às escolas. Passou essa febre, né? Esse reclamo mais do que justo da população, os vereadores já esqueceram da segurança, né? Então, quando a senhora for à Câmara, a senhora só vai ouvir elogios. Eu sugiro até que a senhora vá às ruas, né? Coloque lá uma banqueta na rua e ouça a população o que ela está sentindo na pele em relação aos assaltos. Mas, mais do que falar aqui, vamos aos dados. Como a gente tem falado aqui, né, Márcio? Que a gente ia trazer o balanço dos roubos em Taboão da Serra durante a gestão da secretária Michele Santana. Então vamos lá. Nós fizemos uma comparação, você está vendo os gráficos aí, você vai ver agora gráficos de maio, junho, julho e no acumulado dos 3 meses, que são o período em que a Michele está no comando da Secretaria de Segurança. A gente lembra que ela foi nomeada no dia 20 de abril deste ano, né? Então a gente está pegando os meses de maio inteiro, que aí ela já estava, né? Já trabalhou 30 dias como secretária, e os meses seguintes. Então, no mês de maio de 2023, com Michele Santana como secretária de Segurança, os roubos em Taboão da Serra cresceram 33%. No período anterior, tinha diminuído 50%. Então, na gestão do secretário anterior, nomeado por Aprígio, o Vinícius Gonçalves, que formalmente era o nomeado pelo Aprígio como secretário de Segurança, né? Falava-se que o secretário era outro, mas formalmente, oficialmente, o secretário anterior era Vinícius Gonçalves, nesse período de maio a julho de 2022, comparando com 2023. Então, em maio, com a secretária Michele, os roubos aumentaram 33%. Em junho, aumentaram 49%. Os roubos aumentaram 49%. Sendo que no período anterior, em junho de 2022, comparando com junho de 2021, tinha caído 41%. E com Michele, aumentou 49%. Em julho, explodiu, os roubos explodiram, aumento de 65%, sendo que no período anterior tinha caído 38%. Então foi da queda de 38% para o aumento de 65%. Agora o acumulado, de maio a julho, aumentou com Michele Santana como secretária, os roubos aumentaram 49%. Então, a média de maio a julho, os roubos aumentaram 49%, sendo que no período anterior
tinha diminuído 44%. Então, só ressaltando, com Michele Santana como secretária de Segurança do governo Aprígio, os roubos passaram de 363 para 540 de maio a julho de 2023, um aumento de 49%. Márcio Canciano. Eu quero voltar uma questão que nossos internautas disseram o seguinte: nós não estamos jogando a culpa em cima da secretária pela segurança em Taboão da Serra. Não é isso. Gostaria de deixar bem claro. A segurança é por responsabilidade do governo do estado. Ponto. Mas a GCM, entenda você, a GCM já é um braço direito da Polícia Militar. Em todos os municípios, ela já faz isso, ela trabalha, ela trabalha nesse sentido, não é verdade? Então, além de tudo, nós temos que cobrar, a GCM não, ao contrário, a secretária, nós temos que cobrá-la por quê? Ela está de braços cruzados, Adilson Oliveira. Os números você acabou de colocar, os números estão aumentando. A gente precisa dar um jeito, a GCM. Por isso que a gente fala, não falamos da greve branca, os direitos sendo retirados, não dados, retirados, a situação da GCM, em umas condições que nós já mostramos, o que acontece? Esses números. Tudo é resultado desses números, Adilson Oliveira. Muito bem, e finalizando, eu questionei a secretária Michele Santana, demos a oportunidade para ela se manifestar, perguntei o que ela tem feito de concreto para mudar essa realidade, esses dados que eu apresentei. Infelizmente, mais uma vez, Michele Santana, secretária de Segurança do governo Aprígio, não respondeu. Fica aqui o convite para uma entrevista aqui ao X da questão, fica aqui o convite para a Michele, secretária, vir aqui, nós vamos dar o microfone aberto, deixar à vontade para a senhora falar junto com a gente aqui. E falando no X da questão, nessa semana, uma super entrevista com Marta Souza, ex-The Voice, você não pode perder aí no X da questão dessa semana, uma super entrevista com Marta Souza. Nosso programa hoje vai ficando por aqui. Só um registro final, Márcio. Pois não, Diogo. Nossa solidariedade à jornalista Samara Matos, que foi destratada pela assessoria do Shopping Taboão durante um evento contra o câncer ocular realizado no sábado, com a presença do apresentador Thiago Leifert e da também jornalista Daiana Garbim, Então a nossa solidariedade à jornalista Samara Matos, do Taboão em Foco. Todos os profissionais de imprensa têm que ser tratados com respeito. A Samara Matos, também para você, nosso respeito, para mim também. Nós desejamos a você um bom trabalho restante, que ela foi humilhada pela assessoria de imprensa do Shopping, que isso não se repita mais. Eu até perguntei para a assessora do Shopping, até tenho o contato dela aqui, a assessoria do Shopping é a senhora Gabriele, eu questionei sobre essa situação, porque passou a Samara, e ela me disse o seguinte: me dá uns minutos que eu já te respondo. Isso foi às 18h53 de terça-feira. Até agora não respondeu. Muito bem, nós vamos chegando então ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha. Você que está no Facebook, compartilhe. Você que está aí no YouTube, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal. Em apoio aqui ao Roda de Fogo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado então pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.